o Prêmio Açorianos de Literatura, citado pela Josimara, né, o principal prêmio da literatura no Rio Grande do Sul. Eu recebi esse prêmio em 2016 por esse livro aqui, Esse é Alguém o Pano. E a primeira questão é: o que é uma autora negra, por exemplo, ou o que é literatura negra ou literatura afro-brasileira? Talvez eu não me dedique à literatura negra ou afro-brasileira, ou, quem sabe, à imaginação africana, mas quem me lê e a crítica faz esse, digamos assim, esse enquadramento. Vocês sabem que esse movimento da literatura negra surge na década de 70, justamente com os Cadernos Negros e o Quilomboje aqui de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem Cadernos Negros. Só que de lá para cá, esse conceito de literatura negra, ele foi sofrendo, digamos, alterações, introduções, deslocamentos. E hoje, por exemplo, em Minas Gerais, há um núcleo, como em várias universidades, que estuda a chamada literatura afro-brasileira e não mais negra. E o professor Eduardo de Assis Duarte faz um estudo sobre isso e ele enumera 5 características dessa chamada literatura afro-brasileira. Primeiro, a autoria negra. Depois, uma visão de mundo a partir dessa autoria. Um público, uma destinação de público. A sonoridade e algumas técnicas de produção. O que seria uma autoria negra? O que vocês entendem, por exemplo, por autoria negra? Bruna, já ouviu falar sobre autoria negra, essa expressão autoria negra? Aqui, por exemplo, aqui em Barão de Antonina. Eu estou falando de fartura, mas eu sei que a biblioteca é de Barão de Antonina. Vocês conhecem autores, por exemplo, aqui em São Paulo, Cuti, o Alain, que inclusive está na Viagem Literária? Para falar a verdade, não. Não conhece? Não, eu, tipo assim, já ouvi falar, mas não sou muito, não fui muito de pesquisar, porque eu trabalho bastante, mas eu sou escritora. Ah, Nas sou horas escritora, vagas. Bruna. Ah, legal. Legal, então. Alessandro, quer perguntar alguma coisa? Conhece alguma coisa sobre essa temática? Boa noite, tudo bem? Com relação à literatura autoria negra, tem algumas leituras assim, que eu fiz durante o mestrado, que eu trabalhei com literatura latino-americana, e isso a gente se depara com a literatura afro-americana produzida também no contexto da América Latina. Então, eu acabei lendo algumas coisas, também alguns autores da literatura negra de África mesmo e alguns brasileiros, né? E eu achei interessante, eu até notei essas características que você coloca dessa questão da visão de mundo a partir dessa autoria, né? Que é bastante interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, Alessandro. Sim? Sim. Que é bastante interessante essa presença dessa autoria. Interessante você dizer, né? Olha, eu sou vista pela crítica como parte de um movimento que começa na década de 70, né? Em que você tem uma revisitação da escrita, né? De autoria negra, né? E aí eu vejo essa escrita como uma escrita de resistência também, né? De desconstruir aquelas verdades eternas, né? De um espaço oficial socialmente construído, né? E não conhecia a sua obra. Realmente, quando a Josi mandou o convite, fiquei bastante interessado e espero trocar algumas ideias aí durante a sua fala hoje. Estou bastante curioso. Então, vamos trocar ideias mesmo.
Alessandro, esse movimento da década de 70, Alessandro, e todas, ele retoma algo que, sistematicamente, a teoria diz que tem mapa em 1859, no Maranhão e no Rio de Janeiro. No Maranhão, em 1859, a Maria Firmina dos Reis publica, vocês sabem qual é o livro, a Josimara tem na biblioteca, esse famoso livro da Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859, que daria origem à chamada literatura negra. Então, a Maria Firmina dos Reis, pessoal, publica um romance chamado Úrsula. Ela não seria apenas a iniciadora da literatura afro-brasileira, segundo, inclusive, o professor Eduardo de Assis Duarte, que tem esse texto, Alessandro, chamado Por um Conceito de Literatura Afro-Brasileira, mas ela também teria sido a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Esse romance, ele segue a chamada técnica de encaixes. Por exemplo, no primeiro capítulo é Túlio, eu não lembro bem, Túlio, no outro capítulo é outro personagem, outro personagem, outro personagem, como se fossem histórias estanques. Mas essas histórias se cruzam, porque o Túlio é um escravizado que salva a vida de um senhorzinho que, numa desilusão amorosa, ou melhor, saindo de uma desilusão amorosa, cai num determinado lugar, cai do cavalo e encontra o Túlio. O Túlio quer salvar essa pessoa, então, esse senhorzinho estende a mão, o levanta e, no final, recebe a sua alforria. Mas há uma personagem também fundamental, além do Túlio, que é a chamada Preta Suzana. A Preta Suzana, olha, talvez seja a personagem mais antiga que eu conheça, que faz um relato da captura do povo a que ela pertencia em África. Então, ela faz esse relato e a Maria Firmina dos Reis coloca na narrativa esse relato. E além desses dois personagens, o Túlio e a Preta Suzana, há um outro personagem negro menor que se relaciona com outro núcleo da trama. Mas se diz que pela primeira vez esses personagens negros falam por eles, não são falados, por exemplo, por outras vozes e postos numa situação de inferioridade, como é característica do romantismo. A Maria Firmina dos Reis, pessoal, ela quebra essa associação do romantismo com, digamos assim, o status quo, com o estado de coisas vigente. Porque se em outros autores o escravizado é culpado pela sua situação e a abolição é muitas vezes pensada como uma forma de libertar os senhores do mal que é o escravizado, a Maria Firmina inverte isso. Ela coloca o mal nesses senhores, nesses 3 ou 4 senhores que fazem parte do romance. Mas também, lá em 1859, Luiz Gama publica o primeiro poema em que também se diz que aquelas pessoas reconhecidas, ou que se reconhecem como negras, têm uma voz própria, diferente do que até então aparecia quando os sujeitos, e eu gosto de dizer sujeitas também, embora essa palavra não exista na língua portuguesa, eram apenas objeto da fala de outros, objeto da narrativa de outros. Eu não sei se vocês conhecem o autor, é um filósofo chamado Achille Mbembe, ou alguns dizem Achille Mbembe, é um filósofo camaronense que escreveu A Crítica da Razão Negra. Mona Lisa, teu microfone está nos ouvindo, a Mona Lisa, a Ana Paula. É para ser uma conversa, pessoal, não eu ficando falando sozinha. Ah, tá, a Mona Lisa está ouvindo. Conhecem A Crítica da Razão Negra? Não. Não tem na biblioteca, Josimara? Não tenho. Esse é um filósofo contemporâneo, importantíssimo. É ele que escreve também sobre a necropolítica, né, a política da morte.
lá pela metade do livro, ele vai fazer uma classificação acerca dos movimentos de escrita das pessoas que se reconhecem como negras, e ele vai trazer 3 momentos. Um momento em que essas pessoas, em que nós, digamos assim, somos falados pelo outro. Por exemplo, o que são as narrativas de viagem, em que os viajantes europeus vão para a África e descrevem tal figura, tal animal, e alguns chamam isso da literatura do exotismo. Quer dizer, o negro não fala, e vejam, e ele ainda nem é negro. Essa é uma das coisas que nós temos que discutir, né? Porque essa palavra negro, ela é uma construção, como diz o Bembe. Alguém apontou aquele grupo de pessoas como negras. Elas não eram negras. Elas pertenciam a grupos diversos, a povos diversos, culturas diversas. Alguns de tradição oral, como nós vimos, grande parte, outros já de tradição escrita. Alguns reinados, outros eram quase repúblicas. Por exemplo, nesse livro que eu citei para vocês hoje durante a oficina, não sei se o Alessandro, a Bruna e a Mona Lisa conhecem o livro do Tino Achebe, O Mundo se Despedaça. Ali ele mostra como esse povo Ibo, ele era organizado em conselhos. Havia um conselho que era o Conselho dos Anciãos, e esse conselho decidia como deveria ser e como não deveria ser. Não havia um rei, como, por exemplo, no caso dos Iorubás. Então, essa questão de que, por exemplo, a África era formada por reinados, também não é bem assim. Tá, me perdi, pessoal, estou falando demais. Perguntem, façam intervenções. Enfim, eu estava falando no Bembe e falei só no primeiro momento. Aí, no segundo momento, no qual ele inclui as literaturas, essas pessoas chamadas de negras, elas começam a pensar que nome é esse que lhes dão? Quem é esse negro? Quem é essa mulher negra? Por que somos chamados assim? E passam a escrever a partir daí. E num terceiro momento, já não se trata de uma resposta, mas da produção de uma literatura autônoma com relação às questões anteriores. Uma coisa que eu gostaria de saber, eu escrevo poesias, começo a escrever livro, daí às vezes eu desanimo um pouco, só que como adentrar assim nesse mundo, na atualidade hoje, escrever poesia hoje é uma coisa que muitas pessoas não têm o costume de ler, tem umas pessoas que leem, outras não, às vezes eu posto alguma coisa no Facebook ou em algum grupo, a turma nem lê direito. Como fazer a poesia ter um lugar no mundo de hoje? Bruna, a primeira questão é: por que tu escreve? Tu escreve para que outros leiam ou tu escreve porque é um desejo teu escrever? Não estou dizendo que não seja importante que outros leiam os textos, mas eu estou falando no primeiro passo. Por que tu escreve? Me diz, por que tu escreve? Diz para todos aqui. Por que tu escreve? Bom, desde a primeira série, eu sempre fui muito elogiada pela minha escrita, os professores sempre falavam, e isso me motivou a cada vez mais ter essa paixão por escrever. Eu tenho uma paixão imensa por escrever, seja texto, homenagem, poesia, livro, eu escrevo por paixão, mas como eu trabalho bastante, eu não tenho muito tempo para isso. E eu queria saber como eu poderia, sei lá, no mundo de hoje, ter algum retorno quanto a esse minha paixão de escrever. Certo. Eu tenho essa paixão, assim, desde criança, desde os meus 8 anos de idade, que foi quando eu comecei a escrever, e os professores começaram a falar que eu escrevia muito bem e tudo mais, e eu já li vários livros, e eu gosto muito disso, só que
eu não vejo hoje uma maneira de ter um retorno quanto a isso. Tá. Vamos ver que tipo de retorno tu estás falando. Se é um retorno financeiro, se é um retorno de leitores. Bom, eu também trabalho em vários lugares. Por exemplo, eu trabalho 8 horas como auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, coordeno uma escola de poesia e dou aulas também nessa escola de poesia. Agora eu estou ingressando com um trabalho de analista, porque desde que eu vim para Porto Alegre, eu me analiso, eu acho importante isso e estudo. Então, qual é o tempo que eu tenho para escrever? Aí nós temos que cavar esse tempo. Eu passava os sábados escrevendo, domingo escrevendo, porque nós não somos, digamos assim, de um grupo privilegiado que pode ficar sentado escrevendo e sendo sustentado por outros. Mas isto, Bruna, não é algo que nos desfavoreça, pelo contrário. Todos os grandes poetas foram trabalhadores. O Manuel Bandeira era um trabalhador, o João Cabral de Melo Neto era um trabalhador. Alguns não eram, mas esses poetas que se destacaram eram trabalhadores. A própria Carolina Maria de Jesus era uma trabalhadora, era uma catadora de papel, era uma trabalhadora, e entre uma coisa e outra, ela escrevia. Só que me parece, Bruna, que essas posições de ter que entrar... Por exemplo, no que tu trabalha, Bruna? Então, eu trabalho numa confecção de jeans. A gente faz calça, short, saia, jardineira, e é o que tem na minha cidade, né, atualmente. Bacana trabalhar numa confecção de jeans, tem agulhas, tem algo como uma costura de alguma coisa, que é justamente o que se faz na escrita, procurar costurar palavras ou costurar ideias, para quem trabalha com ideias. Por exemplo, eu não trabalho com essa questão das ideias, isso vocês podem me perguntar depois. Então, Bruna, é isso. É tu cavar um espaço, por exemplo, no teu final de semana, ou à noite, e te dedicar a escrever. Agora, a outra questão é como publicar isso? Porque antes que esse texto chegue ao público, tem que publicar. E não falo em publicações apenas no Facebook, no Instagram, não que eu desconsidere isso. Existem vários poetas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Nigéria, que se criaram como poetas das redes sociais. Mas mesmo essas poetas que são poetas das redes sociais, digamos assim, no que se diz respeito à origem, elas publicaram depois livros. A questão é como organizar esses textos, Bruna, e como levar esses textos a uma editora. Tu já fizeste esse movimento, por exemplo, de organizar os teus textos? Ah, não, eu acho que isso aqui dá um livro, eu vou organizar isso aqui para um livro e oferecer para alguma editora. Já tentaste esse movimento, tu acha isso muito complicado? Nos fala. Então, é que eu, tipo assim, eu escrevo muito aleatoriamente, assim, e eu nunca consegui sentar e escolher os textos, colocar de uma forma que ficasse legal, sei lá. E eu acho também que depois que eu comecei a trabalhar, meio que desanimei um pouco, mas eu tenho muita vontade de publicar, eu tenho que realmente selecionar o meu trabalho, tenho que escrever mais. Que eu escrevo, se eu sentar, se eu pegar um papel aqui agora, se disser um tema, eu escrevo sobre o tema. Escrevo uma poesia, escrevo um texto, eu tenho a inspiração a todo momento. O problema é organizar isso de uma forma que fique atrativa, eu acho. Tá. Bruna, quando tu diz, o problema é organizar isso de uma forma que fique atrativo. Atrativo para quem? Ah, a Bruna caiu. Depois, não, aqui. Atrativo para quem, Bruna? Porque eu escuto que tu tem uma preocupação grande com o leitor. Não, mas um poeta, um escritor, em princípio, o texto deve ficar atrativo para ele. Porque ele não tem uma ideia do leitor em geral.
O leitor é uma abstração, em geral. Depois que o livro for para o mercado, é que tu vais ver quais serão os teus leitores. Tu não tem como pensar no leitor antes do livro, porque aí tu não sai de uma encruzilhada. Entendi. E o trabalho para ti não é desfavorável, ele é favorável, porque tu pode trazer várias experiências do trabalho, ainda mais trabalhando com tecidos, com costura, para dentro dos teus textos. Olha o João Cabral de Melo Neto, que era engenheiro, os textos dele são muitos impregnados dessa ideia da engenharia, da exatidão, da medida, não do verso medido, mas de outro tipo de medida. Entendi. Isso que tu diz é uma dificuldade de quase todos os escritores, e especialmente poetas, porque o mercado editorial ele é mais aberto à prosa, se nós vamos trabalhar com essa classificação, né? Prosa e poema, do que aos poemas. A Companhia das Letras, por exemplo, ela não publica poetas, a não ser que este poeta já seja do quadro da Companhia das Letras, não é? Então, isso é uma coisa importante no momento atual. As editoras responsáveis pela publicação de poemas, né, poemas que, de um certo modo, inovam o cenário literário, são as pequenas editoras. No Rio Grande do Sul, nós temos a Escola de Poesia, que eu coordeno, nós temos a Figura de Linguagem, são essas as duas pequenas editoras. Aqui em São Paulo tem a Patuá. Vamos participar, pessoal. Só eu estou participando? Alessandro, quer perguntar alguma coisa? O que tu estuda, Alessandro? O teu mestrado foi sobre o quê? Em vez de vocês perguntarem, sou eu que pergunto. O meu mestrado foi sobre literatura argentina contemporânea. Ah, que autores tu estudaste? Uma autora chamada Maria Rosa Lojo. Não conheço, eu conheço alguns argentinos. Então, meu projeto de tese é justamente a tradução de um romance dela. Não tem tradução à língua portuguesa ainda. E aí o projeto de tese é justamente uma tradução comentada de um dos romances. Ela não é muito conhecida no Brasil em língua portuguesa, mas existe um grupo muito forte aqui da Unesp de Assis que estuda a obra dela. Perfeito. E ela tem vários contos que ela discute, inclusive, a questão da reescrita da história oficial, não é? Toda aquela questão da renegociação de fronteiras do pensamento sobre o espaço conferido às etnias, né? Então, acho bastante interessante essa relação também. Muito bom. Eu também trabalho como tradutora. Eu dei uma... Esse Pregón de Maria Morena, da Virginia Brindes de Salas, justamente para a figura de linguagem, né? O livro não foi lançado, mas já está pronto, já está na editora. Porque eu sou da fronteira, pessoal. Eu moro em Porto Alegre há muitos anos, mas eu sou da fronteira entre Livramento, Santana do Livramento, e Rivera, no Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto, inclusive, eu gosto mais, inclusive, da literatura em espanhol e dos poemas em espanhol do que propriamente em português. Há uma influência muito grande aí no Sul, né? Da literatura uruguaia. A fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai fica, como os espanhóis amam dizer lá, meio borrada, né? Meio apagada, né? Exatamente, Alessandro. Contudo, não se conhece muito as autoras e os autores uruguaios, argentinos, do Peru, da Bolívia. Nós conhecemos mais os autores norte-americanos e os europeus, e agora os africanos, do que propriamente os autores latino-americanos. Eu não sei se vocês conhecem Aimé Césaire, se tu estudaste Aimé Césaire, da Martinique. Aimé Césaire é um poeta enorme, eu acho que é um dos poetas que eu mais gosto.
O Aimé Césaire, ele participou ele foi um dos fundadores do movimento da negritude, em 39, lá na Europa. Ele, o Senghor e o Damas. Qual a nacionalidade dele? O Césaire é da Martinica. Ah, tá. Aimé Césaire é da Martinica. Lá eles fundaram uma revista chamada O Estudante Negro, e foi nessa revista que pela primeira vez apareceu a palavra negritude. E nessa revista ele publica parte de um livro que só foi se configurar, digamos, se tornar, vai ser finalizado. Por isso que eu falava com vocês hoje sobre o tempo do poema, né? Que o tempo não é a quantidade de palavras, não é a quantidade de páginas, mas quanto um poeta investe naquele trabalho. O Diário de um Retorno ao País Natal, que é um livro excelente, um livro de poemas excelente do Césaire. A primeira parte ela foi publicada em 39, então, em Paris, na França, nessa revista chamada Volonté, se eu não me engano. E ele só terminou depois quando ele retornou para Martinica em 55, 56, 57, mais ou menos, na mesma época em que o Achebe publica Things Fall Apart, O Mundo se Despedaça. Então, vejam que há um movimento geral no sentido da produção disso que veio a ser chamado depois de literatura negra ou literatura afrodiaspórica ou imaginação africana, como diz o Irelê. E há alguma coisa muito interessante no Césaire. Tu, Bruna, por exemplo, que está nesse conflito, por exemplo, de trabalhar, de escrever. O Césaire também trabalhava com um conflito específico. Qual é o conflito? Ele era um autor que se posicionava contra a colonização, era um crítico da colonização, mas, ao mesmo tempo, como ocorre com a maioria dos autores africanos, ele tinha que escrever na língua dos, entre aspas, colonizadores, ele tinha que escrever em francês. Então, como é que um autor que se coloca contra a colonização vai escrever em francês para ser lido? Então, toda a questão formal da poesia dele é tentar resolver esse conflito entre se apropriar dessa língua e lutar com essa língua no seu próprio território. Qual é o seu próprio território? As páginas das suas produções. E esse conflito, por exemplo, é vivido por o Ngugi wa Thiong'o, do Quênia, que deixou de escrever em inglês para escrever em Kikuyu. Quer dizer, os autores se colocam como uma questão intelectual, em que língua escrever. Eu não sei quem é que citava hoje a Chimamanda, por exemplo, hoje na oficina, né? A Chimamanda escreve em inglês, mas ela também é Igbo. Nos textos dela, apesar de não aparecer, de não ser evidente esse conflito, ela traz todos os aforismos, os provérbios, toda a literatura oral que diz desse movimento cambiante dos autores africanos de tentarem resolver essa posição ambígua, né? Colonizador, colonizado, língua do colonizador, língua do colonizado. De quem é essa língua? Com que língua eu escrevo? Que lugar eu ocupo no mundo? Porque usar a língua do colonizador para fazer uma crítica social não é, de certa forma, uma grande volta por cima, né? Não sei, talvez seja essa a militância desses autores. Estou me lembrando agora, por exemplo, do Miyakoto. Claro, é um outro contexto, né? Nós sabemos da escrita do Miyakoto dentro do que se considera como representação também das culturas negras na história, mas eu acho muito interessante em Confissão da Leoa, por exemplo, que é o meu romance de cabeceira, assim, quando nos momentos em que a emoção aflorava nas personagens, não se utiliza a língua portuguesa, se utiliza o quimbundo. Então, eu acho que essa espécie de território selvagem e neutro, mas que emancipa aquela etnia, eu acho muito poético isso. A partir de um território, então, de uma linguagem que os próprios escritores chamam de selvagem, mas não no sentido de selvageria, barbarização ou civilização, não.
De selvagem no sentido de natureza, de natural, de próprio, de genuíno, de aquilo que se diz sobre aquela etnia. É onde aflora a poesia, e essa poesia vira resistência, né? Eu não sei o que você pensa com relação a isso, mas eu acho muito bacana quando eu tomo a leitura, por exemplo, desses romances escritos por autores africanos ou falando de África, como, por exemplo, o último lá agora, Um Defeito de Cor, por exemplo. Não sei se você fez a leitura já da Ana Carolina Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. Sim, Isso, adoro Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Um Gonçalves, Defeito de Cor. desculpa. Sim. Uhum. E um outro romance que vai falar da Beatriz Brasil, que fala de memórias, né? Agora não estou conseguindo me lembrar o Esse eu não título. conheço. É da Adriana Lisboa. E fala sobre a trajetória, né, de uma comunidade negra no Brasil. E eu vejo essa utilização dessa linguagem, né, que nem você foi comentando desses outros autores que utilizam essa linguagem, como uma forma de resistência. A linguagem vira uma resistência. Então, utilizar, por mais que seja assim um pouco ainda dessa linguagem, é uma forma de marcar o discurso e o lugar social daquele a quem tudo foi negado, né? A quem durante muito tempo não pôde falar e agora pode falar. É difícil, né? Sim, mas eu tenho uma questão com isso, Alessandro e todas e todos. Josimar, eu não sei se vocês têm esse livro na biblioteca, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Esse livro, ele é fantástico. Ele é absolutamente fantástico. É um dos melhores livros da literatura brasileira dos últimos tempos. Quando, por exemplo, Alessandro, eu publiquei o Relicário, não sei o quê, aí jornais lá no Sul, literatura de resistência, literatura de resistência. Muitas vezes, quando nós falamos em literatura negra ou afro-brasileira como literatura de resistência, há um deslocamento do lugar da arte dessa literatura. Ah, sim. Entendo. É nesse sentido que eu problematizo. Não que eu seja contra, mas como aqui nós estamos conversando, eu me sentia só um pouquinho. Eu sou poeta, eu sou uma artista da palavra, eu sou uma artista literária. Sim, isso não... Pode falar. Não, pode falar, Alessandro. Isso era uma discussão que a gente tinha muito, né, numa disciplina que a gente fazia de estudos culturais, quando a gente estudava estudos culturais. E eu me lembro de um professor que conduzia a discussão e dizia exatamente isso que você pensa. Antes de mais nada, tem um gênio criador aqui, tem um artista. Olhem para o artista, né? Vocês podem chamar de literatura de resistência também, mas além disso, há um artista escrevendo, alguém que escreveu a sua própria literatura por algum motivo. E daí não dá para ficar rotulando, né? Ele falava muito sobre isso mesmo. Sobre como chamar só de literatura de resistência acaba muitas vezes colocando esse autor junto com todos os outros e não possibilitando que você enxergue o autor por ele, pelo que ele constrói enquanto intelectual, artista e tal. Exato. No meu próximo livro, no Postas Marianas, por exemplo, não tem a palavra negro, não tem a palavra negra, não tem a palavra escravizado, não tem a palavra escravo, não tem a palavra África. Nossa, é muito interessante essa perspectiva sua. Respeito mesmo. Eu acho, dentro dos estudos culturais, eu acho que é uma visão muito clara de tudo isso, do processo da arte, né? Porque, ademais de ser uma autoria negra, existe um gênio criador. E se você simplesmente coloca num grupo, você acaba até descaracterizando o movimento. Não é? Eu vejo assim. Eu acho que nós temos que... Essa palavra termo nunca é boa, mas sim, há um movimento de afirmação das pessoas negras por meio da literatura, mas a literatura ela não se resume a esse movimento de afirmação, ela é sim, uma produção artística, em muitos casos. Em alguns casos não, como também ocorre com a literatura branca, porque um dos efeitos da literatura negra foi mostrar que existe uma literatura branca que era chamada só de literatura, pessoal, né? Isso nós temos que ser bem francos e admitir isso, que era uma literatura feita por pessoas brancas, que narrava situações de vida vividas por pessoas brancas e que as pessoas negras eram, no máximo, alguns
serviçais, como mostra a pesquisa feita pela professora lá de Brasília, a Regina Dal Castanhe, ou Regina Dal Castanhe. Exatamente, isso não sou eu que estou achando, não. Tem pesquisas que mostram isso, né? Sim, anos de pesquisa analisando os romances brasileiros e mostrando essa situação, né? Exatamente. Então, mas muito interessante essa perspectiva, muito interessante, assim, de verdade. É uma perspectiva do artista. Eu acho que a gente precisa ouvir também esse lado do artista, né? Para não ficar caracterizando e rotulando mesmo. Olha, esse aqui eu encaixo nessa caixinha. Isso é uma das coisas que a escritora que eu estudo fala muito sobre isso também. Ela estuda o ecofeminismo, a ecocrítica, mas ela não gosta quando rotula como literatura feminista ou literatura que trabalha a autoria feminina. Não é só isso, entende? É o gênio criador, é a necessidade de escrever, é todo o processo de criação, envolve a arte. Né? Então, eu acho bastante interessante essa visão sua também. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Josi, Mara, eu acho que tu ia perguntar. E como você começou a sua escrita? Sempre foi assim? Faz muito tempo que você escreve? Esse lado seu aí, de quando você começou? Teve um quando você começou a escrever? Sim, teve um quando. Se a Bruna estivesse aqui, seria legal, mas eu acho que a Bruna saiu. Acho que quase todos os escritores têm experiências, assim. Bruna, eu acho que isso aqui te interessa. Quando eu era criança, eu escrevia textos para minha avó, eu escrevia não sei o quê, mas era sempre tudo muito desarticulado, muito esporádico. Teve um determinado momento na vida, eu fui morar num pensionato, tá? Não tinha onde morar, fui morar num pensionato aqui em Porto Alegre. E eu comecei a sistematizar o meu texto. Agora eu vou me sentar e vou escrever. Porque antes era assim, por exemplo, eu morava num quarto, numa ponta, e o banheiro era lá da outra, do pensionato onde eu morava. Aí, se por acaso eu fosse ao banheiro e me assaltava um poema, me lembro que ocorreu uma vez assim, e eu tive que voltar imediatamente para o quarto para escrever o poema. Como se fosse um rompante. Depois que eu comecei a sistematizar, a sentar para escrever, isso não mais ocorreu. Talvez para algumas pessoas, isso é verdadeiro poema. Não, não é. Para mim, poema é trabalho, eu vou sentar para escrever o poema. Quer dizer, eu vou sentar para escrever o texto. Se depois será chamado de poema, já é uma outra coisa. Já é um trabalho em cima desse texto. Eu não sei se eu respondi, mas, por exemplo, eu não lembro quando exatamente, mas eu lembro que havia uma coisa absolutamente assistemática e depois isso passou a ser sistemático. E uma coisa, eu não sou uma autora de ideias, pessoal. Eu acho que essa história que eu conto de sair do quarto, do banheiro e uma ideia me assaltar, acho que foi a única vez que eu escrevi um poema em razão de ideias. Porque eu não sou uma poeta assim. Eu preciso sentar e jogar coisas na tela do computador. E começar a embaralhar, misturar, articular e escrever. Tanto que eu sou considerada uma poeta, entre aspas, difícil ou uma poeta hermética. Não se trata de dificuldade nem de hermetismo. É como cada poeta se apropria da língua e produz linguagem com isso. Eu não quero me apropriar da língua de uma forma ordinária. Para mim, quanto menos ordinário, melhor. Quanto mais sair do mundo próprio da língua, melhor. Eu acho que eu tenho uma inspiração meio cesariana, no sentido de querer produzir um outro mundo com essa língua. Então, se eu consigo transformar a língua em outra coisa, eu estou trabalhando com linguagem. E os seus livros, assim, você produz os textos já focada em produzir o livro, ou você faz os textos aleatórios e depois junta para... esse aqui serve para esse livro, esse vou deixar para um próximo? Quando eu comecei a escrever, eu não pensava em publicar. Eu simplesmente escrevia. Então, o primeiro livro foi uma reunião de textos. Porque eu frequentei a escola de poesia, a escola que eu coordeno agora, porque entendo que o poeta precisa se apropriar das várias tradições.
precisa conhecer, precisa ler, precisa experimentar, precisa ouvir alguém que diga, isto aqui não está bom. Ainda que este que diz não é uma divindade, mas o poeta precisa de alguém que aponte, faça apontamentos. Por exemplo, vamos pegar um poeta da tradição canônica, o que escreveu a Terra Desolada. A Terra Desolada. Pessoal, esqueci completamente. Que teve o apoio do Ezra Pound, lembram? Eu adoro esse poeta que diz: abril é o mais cruel dos meses, tarará, tarará, tarará. Alguém pode procurar aí no Google Terra Desolada? Qual é o autor, por gentileza? T.S. Eliot? Isso, Eliot, pessoal. Esse poeta, Eliot, Terra Desolada, é um poema incrível. Eu acho que foi eleito pela Folha de São Paulo, aqui pelo estado de vocês, o melhor poema do século XX aqui entre nós brasileiros, né? Mas o Eliot, ele é americano e eu acho que se naturalizou em inglês. Por exemplo, o Eliot chegou com um calhamaço para o Ezra Pound e o Ezra Pound pegou, começou a ler, cortar, isso não, isso não, isso não, isso não, e Terra Desolada virou um dos melhores poemas do mundo. É necessário alguém que faça esse contraponto. Eu tenho certeza que o Diário de Retorno a um País Natal, do Césaire, quem fez os apontamentos para ele foi a mulher dele, a Suzanne Césaire, que era uma crítica, uma teórica pouco conhecida. É necessário que se faça mais pesquisa sobre a Suzanne Césaire. Bom, aí, depois do Relicário, eu comecei a escrever um livro chamado Poço de Alice. Esse livro teve SBN, mas eu detestava esse livro, pessoal, porque ele repetia a linguagem do Relicário. E a linguagem do Relicário eu já não gostava mais, era uma linguagem árida demais, seca demais, pouquíssimas palavras. Eu não queria mais esse tipo de poesia. E eu resolvi não publicar o Poço de Alice. E eu não sei, eu estava ouvindo um programa sobre a questão do apartheid na África do Sul, sobre a história do apartheid, sobre a questão do Mandela. E uma parte desse documentário dizia que onde o Mandela trabalhava, acho que era um escritório de advocacia, os negros só poderiam tomar bebidas, café, alguma coisa assim, em canecas de estanho. E os outros, os brancos, sei lá, canecas de louça, não sei o quê. E essa coisa das louças me trouxe várias questões sobre isso. E eu comecei a escrever um livro chamado Louças de Família. Nesse momento, eu comecei a fazer uma oficina com o Ronald Augusto, que é um crítico, um poeta super reconhecido em todo o Brasil, que está, inclusive, no Viagem Literária. Comecei a mandar poemas, ele começou a fazer apontamentos, cortar, tarará, tarará, tarará. E não era mais Louças de Família, já era uma outra coisa. Todo um livro construído com essa questão das louças. Se um filósofo, por exemplo, escreveria um livro de filosofia sobre essa questão das louças, ou o que é uma louça, uma louça, tal coisa, como Heidegger tem um livro que é uma coisa, não é? Eu queria escrever sobre essas louças. O poema talvez me desse alguma resposta sobre isso. Eu organizei todos os poemas, tal, e aí até foi dado o nome, se chamou E Se Alguém o Pano. E o Poço de Alice ficou guardado. Aí depois desse Se Alguém o Pano, eu comecei a escrever vários outros poemas, não gostava. E faz um tempo, sei lá, uns 5 anos, eu comecei a escrever o Poço das Marianas. Era o Poço de Alice, se transformou o Poço das Marianas, mas já é uma outra coisa. Mas aí entra a questão do poço, porque aí entra a questão da análise também para mim, né? Tem um poeta chileno que dizia que odiava poetas saídos de análise. Eu não sou uma poeta saída de análise, mas a análise me ajuda a escrever algumas coisas.
porque a minha analista disse assim, a única coisa na vida que se começa por cima é um poço, o resto tudo é por baixo. Viu, Bruna? Isso também serve para ti. E eu comecei sobre essa história do poço, e uma colega minha do tribunal falou que na Inglaterra as empregadas recebiam o nome de Marian, não sei o que, aí comecei Marianas, e surgiu o Poço das Marianas. E foram todos os poemas escritos a partir desse fio condutor, do poço dessas mulheres que vivem no poço, que é o Poço das Marianas. E Louças de Família, agora, já é uma narrativa longa, que eu estou terminando. Que bacana. Você tem essa viagem, você viajou aí nas suas escritas. Sim, exato. A escrita é uma viagem. Sai de um lugar, vai para outro, abandona aquele lugar, te desloca para outro. Uma pergunta para você, Eliane. Qual foi o escritor que mais te influenciou a escrever? Uma referência. Jaiane, essa palavra influência é uma das palavras que eu critico, né? Porque o escritor nunca sabe aquilo que é influência para ele. Algum crítico pode ler e depois apontar, tem muita coisa aqui, por exemplo, de Napalm. Por exemplo, o pessoal do movimento negro deve ter detestado o meu livro, porque eu gosto do Napalm. Era considerado nazista, não sei, mas eu gosto dos cantos, eu adoro os cantos, o que eu vou fazer se eu gosto dos cantos? Mas eu acho, desculpa entrar na tua resposta, mas eu acho bacana isso, porque você milita só que em causa própria. Porque realmente, eu fiquei esperando você falar, eu vi que você citou o Pound, e aí eu fiquei pensando, nossa, imagina o movimento negro realmente pensando sobre o texto dela, né? Só que é muito bacana, parabéns mesmo pela sua postura intelectual, porque você é bem coerente. Você está preocupada com o que tem de literatura ali, além de outras questões sociais. É claro que depois lá do pódio subalterno falar, de todas aquelas discussões, né, nós sabemos que tem essa questão do social, mas o que eu achei bastante interessante em toda a sua fala, respondendo a todas as questões, é essa preocupação e esse amor com a literatura. Eu achei sensacional e muito coerente a sua fala. Exato, Alessandro. Existem alguns poetas que eu gosto, independentemente de que são negros, são brancos, são africanos. Enfim, eu entendo a discussão ética, a discussão estética, mas eu prefiro... talvez eu tenha que estudar mais sobre isso. Por exemplo, quando o Tino Achebe escreve O Mundo se Despedaça, ele está respondendo ao Conrad, o Coração das Trevas. Ele diz que aquilo que nós não podemos ser levadas por aquela estética. Na minha produção, por exemplo, eu não vou voltar, digamos assim, ao romantismo brasileiro, porque aí é a questão do lugar de fala, né? Quando eu me aproprio do Pound, quando eu me aproprio do Aimé Césaire, de um autor homem e de um autor homem branco, o meu projeto estético vai mastigar isso, diluir e produzir uma outra coisa. Eu não estou assujeitada ao que eles disseram ou ao que eles escreveram. Para mim, as palavras como eles construíram o texto, serve de ensinamento para mim, mas não significa que eu vá fazer a mesma coisa. Então, Jaiane, eu não sei quais são as minhas influências. O Ronald diz, tem Césaire demais aqui. Tem, inclusive, poucas autoras mulheres na minha, digamos assim, na minha bagagem ainda. Mas eu posso dizer, eu gosto desses autores, mas eu não sei o que me influencia, e eu nem sei mesmo como é que essa palavra ela funciona no campo da literatura, né? E eu sou uma autora que lê poema e que lê romance, por exemplo. Eu adoro a Chimamanda, eu adoro a Scholastic Mukasonga. Conhece a Mukasonga de Ruanda? Não. Essa autora é fantástica também. Ela esteve em Porto Alegre, na Feira do Livro.
ela publicou agora há pouco um último livro que eu vi, mas eu não li ainda, não adquiri, mas tem 3 livros que são essenciais. A Mulher de Pés Descalços, Nossa Senhora do Nilo e Baratas. Essa trilogia, a Scholastic Mukasonga, a família dela foi vítima do último genocídio lá em Ruanda, em 94. Esses livros, ela trata dos genocídios anteriores, dos pequenos genocídios, digamos assim. Pequenos no sentido de que foram episódicos, mas que eram constantes. Então, como a família dela foi exilada num lugar chamado Niamata, como era a vida delas, como era o pai, como era a mãe, como ela teve que fugir para o Burundi e depois para a França. E lá na França, ela soube que a família dela havia sido vítima do genocídio. E a mãe, quando ela estava em Ruanda, a mãe havia dito para ela e para as irmãs: não deixem, se ocorrer alguma coisa comigo, não deixem o meu corpo sem um manto, o meu corpo ao léu, digamos assim, a descoberto. Se ocorrer alguma coisa comigo, coloquem um manto sobre o meu corpo, como uma espécie de rito fúnebre. E a Scholastic foi para a França, a mãe foi assassinada e a dor dela é não ter coberto a mãe dela, esqueci o nome da mãe agora, com esse manto. É como se ela tivesse ficado em dívida com a mãe. E a partir daí, então, ela diz que vai construir, pessoal, um manto de palavras. Viu, Bruna? Um manto de palavras. E a partir disso, desse impulso de construir um manto de palavras, hoje ela já está no 4º livro, tratando sobre essas questões dos genocídios, né? Está tratando literariamente dos genocídios em Ruanda. E qual a sua opinião sobre o processo narrativo da Carolina Maria de Jesus, que muitos criticam, dizem que não é literatura, mas que, na minha opinião, é uma escritora fantástica, uma das minhas preferidas? Olha, eu amo ler a Carolina Maria de Jesus. Como ela tem uma crueldade, que é algo que nós falávamos hoje na oficina, que é importante para a literatura, como ela tem humor, como ela usa a literatura como arma, quer dizer, ela utiliza de várias formas, de vários processos literários no texto dela e faz com que se tenha prazer, fruição naquela leitura. Existe uma questão fundamental que se critica essa ligação vida e literatura quando essa questão é evidente no texto. Mas, por exemplo, quem diz que a literatura branca não trabalha com vida e literatura? É claro que trabalha, só que é outra vida que é estetizada, que não é essa vida que se tornou, digamos assim, objeto de crítica. Então, uma das teses que eu estou levantando, eu não me lembro, eu acho que foi uma palestra que eu dei numa universidade no Piauí, dizendo que a literatura negra é uma literatura de vanguarda. O que é a vanguarda? É essa que consegue estetizar, vanguarda de um modo geral, a vida e transformar a vida em uma outra coisa. A Carolina Maria de Jesus faz isso. Ali o primeiro, minha filha não tinha sapatos, então eu fiz não sei o quê. E ela faz isso com a consciência de fazer, ela quer produzir literatura. Agora eu vou escrever, ela diz, agora eu não posso escrever. A literatura dela é fantástica mesmo, acho que deveria ser um livro obrigatório para todo mundo, a partir daí. É fantástica. E a vontade que eu tenho é de não seguir, é de voltar, sempre voltar e voltar. Eu não sei, alguém tinha me feito uma outra pergunta. Eu acho que estava no chat outra pergunta, deixa eu ver. O que lhe dá mais prazer no processo de escrita? E qual a sua maior preocupação em escrever? A Mona Lisa pergunta. Mona Lisa, eu gosto de me sentar e escrever. Sabe? Tentar produzir um verso e que eu fique satisfeita com esse verso. É isso que me dá mais prazer. E qual a sua maior preocupação em escrever? Eu não quero me repetir.
Eu tenho como projeto estético isso. Eu não quero ser, no Poço das Marianas, a poeta que eu fui no Se Alguém o Pano, na poeta que eu fui no Relicário. Eu não quero ser em Louças de Família o que eu fui como poeta, digamos assim. Algumas pessoas que estão lendo Louças de Família estão dizendo, não, mas tu não está repetindo as técnicas tais e tais e tais. Não, eu estou escrevendo agora, tentando escrever outra coisa, não vou repetir aquilo que já foi. Essas fórmulas, eu não gosto de fórmula. Então, eu não quero me repetir. Essa é a minha maior preocupação, Mona Lisa. Para mim, não tem coisa melhor do que me sentar no final de semana na frente do computador e ficar tranquila e poder escrever alguma coisa sem ter que resolver processos do Tribunal de Contas, burocracia da escola, sabe? É um respiro para mim, poder escrever, o ato de escrever. O resultado já é outra coisa. O resultado aí já tem a preocupação de não se repetir, de não isso, de não aquilo, de não aquele outro. São duas coisas distintas. São duas coisas. Uma coisa que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, nesse monte de coisas. Não lembro. Tu, Alessandro, que tem alguma proximidade com o espanhol, o Poço das Marianas está sendo traduzido para o espanhol, então vai ser uma versão bilíngue, em português e em espanhol. Porque aí entra uma questão agora, Bruna, que é o do mercado também. Eu sei que os meus poemas, eles não têm uma chegada para o grande público, porque não são esses poemas que falam da vida, diretamente da vida. Há uma transfiguração. Então, eu vou procurar, por exemplo, traduzir e tentar colocar na Argentina, no Uruguai, nos países de língua espanhola. Então, nós também temos que pensar em algumas estratégias para que os nossos livros encontrem leitores. Quer perguntar alguma coisa, Josi? E fora escrever assim, você tem algum outro hobby? Faz alguma outra coisa? Vai visitar a família? A família ainda ficou lá em Santana, né? Como é mesmo o nome? Santana? Sim, meu pai ficou em Santana do Livramento, né? Mas agora com a pandemia ele está em isolamento e nós também lá em Porto Alegre, né? Estamos em isolamento, mas eu gosto de correr. Gosto muito de correr. Agora não posso, tenho medo de sair de casa para correr, por exemplo. Eu gostava de jogar capoeira. Porto Alegre deve ser lindo, é um sonho conhecer Porto Alegre. É bonita, sim, mas eu achei São Paulo bonita também. Eu não achei uma cidade triste ou cinza. São Paulo, a fartura, eu conheci só as ruas aqui perto do hotel e o centro. E, infelizmente, não vou conhecer Barão de Antonina. Ah, que pena, porque aqui também é lindo. Eu sou nascida e criada em Fartura, e a minha família é toda daí. Mas eu trabalho aqui já tem 14 anos. Mas gosto muito daqui, aqui é lindo. Se você pudesse vir ver o lado turístico aqui, é muito bonito. Eu gostaria muito. E quais são os livros que vocês gostam, por exemplo? Tu gosta de que tipo de livro, Josimara? O que tu tá lendo? O que tu... Eu gosto de romance, eu gosto bastante dos romances. Então, eu pego muita coisa, falei e não termino também. Aí eu começo a limpar as prateleiras, agora a gente está aqui confinado, né? Então a gente fica limpando, revisando. Aí eu comecei Dom Quixote esses dias de novo. Mas tem bastante livro, né? Nossa. Em espanhol ou em português a tradução? Estou lendo a tradução. Eu li em português e em espanhol, né? Naquele espanhol arcaico. Nossa. Como, por exemplo, 100 Anos de Solidão também. 100 Anos de Solidão vocês leram, né? Quem não Gabriel leu tem que ler, pessoal. Eu li em português e em espanhol também, porque eu tenho essa ânsia de chegar o mais perto possível, né? Da língua originária, assim. Da escrita original. Exato.
E tu, Alessandro, o que tu tá lendo de literatura? Eu tô com a minha tese batendo na porta, então o que eu tenho lido se resume a tradução. Tradução, tradução, tradução e as obras da escritora, né? E, enfim, apostilas, né? Porque nesse tempo de pandemia a gente dobra o serviço lá nas escolas, né? Tu é professor? Sou professor. De literatura? Não, sou formado em história também. Não, nesse colégio eu não trabalho com literatura, eu trabalho com história e geografia. Mas o meu mestrado e doutorado é na área da literatura. Ah, a Scholastic Mukasonga, um desses 3 livros, ela, quando criança, adolescente, ela frequentava uma escola, um internato chamado Nossa Senhora do Nilo. Aí ela conta que as professoras ensinavam as alunas, vejam, alunas ruandesas, que a África não tinha história, só a geografia. Quem tinha Nossa. história era só a Europa. Isso Meu era Deus. ensinado. Eu até anotei, assim, porque eu tenho muito interesse em romance histórico. E aí eu fiquei bastante interessado, eu não conhecia esses títulos que você passou dessa trilogia, e me parece, tal, precisa investigar e tal, mas me parece algo de novo romance histórico mesmo, né? Exato. De metaficção historiográfica. Isso, ou alguns chamam de autoficção narrativa, ou narrativa de autoficção. Isso, narrativa de autoficção. Mas a Scholastic, ela é maravilhosa. Esses 3 romances, eu não sei se estão catalogados como romances, mas essas narrativas são maravilhosas. Se vocês têm interesse, vocês vão entender um pouquinho, pessoal, o que foi esse conflito, Hutus e Tutsis, lá em Ruanda. Porque ela vai trazer isso, a família dela e ela eram enquadrados como Tutsis. E ela vai trazer toda a questão histórica dos belgas, dos alemães, sem ser chata, sem cair na teoria. Ela faz literatura com isso. O último livro que eu li foi A Verdade sobre o caso do Harry Quebert. É um livro premiadíssimo, que foi indicação da minha irmã, porque esse livro, ele meio que mostra um cara que está num bloqueio criativo, um escritor famoso que está num bloqueio criativo, e ele vai em busca do mentor dele para ver o que aconteceu com ele e tudo mais. Dentro desse livro tem um outro livro, são um livro dentro de outro livro, que na verdade você aprende como escrever um livro de uma maneira mais descritiva, mais chamativa, que deixa a história bem interessante. É uma coisa que a minha irmã falou, eu estou com o livro aqui, comprei para você ler, você não leu. Ela leu uma página, o resto eu li inteirinho. E é muito bom. Ok, Bruna, obrigada. Mona Lisa, quer escrever o que tu está lendo, o que tu gosta de ler? Uma coisa que eu ia sugerir também para vocês é lerem o Wole Soyinka. O Wole Soyinka, autor também da Nigéria. Nós temos apenas uma tradução de uma peça dele para o Brasil, que é O Leão e a Joia, que eu simplesmente detesto, não faz jus à grandeza do Wole Soyinka. O Wole Soyinka foi o primeiro autor da África subsaariana que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 86. E um dos principais livros dele é A Morte e o Cavaleiro do Rei, que ainda não tem tradução para o português. Nessa peça, aí entram as questões de forma e conteúdo. Essa divisão não existe mais, mas apenas para fins didáticos. Ele narra também o encontro do povo iorubá com a colonização inglesa. Mas a quebra na cultura iorubá se dá por meio da transformação daquilo que era poema no início do livro para uma espécie de prosa sem qualidade.
Por quê? Aí o Irelê vai dizer o seguinte, que o Wally Soyinka consegue fazer isso, consegue dar forma àquilo que seria uma decadência narrativa, porque o que ocorreu com a colonização foi o que? A perda da palavra como poder para os iorubás, assim como para os povos africanos em geral. Então, esse autor, pessoal, é importante que vocês conheçam, pelo menos, que saibam, o Wally Soyinka, O Leão e a Joia, A Morte e o Cavaleiro do Rei, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 86, e é um ativista político, o Wally Soyinka, pelos direitos humanos, de modo geral. E é um poeta enorme também, o Wally Soyinka. É um poeta enorme. Poeta, dramaturgo, crítico e ativista político também. A Mona Lisa não escreveu qual livro. Luciana, quer escrever qual livro tu estás lendo ou que tu gostaria de destacar? Eu errei o nome, não é a Luciana. É a Luciana, sim. Eu acho que não tem Luciano aqui, não. Mas eu posso falar do meu livro. Por favor, Jaiane. Eu participo de um clube de leituras e desse mês é o Fahrenheit 451. Ah! Estamos lendo esse, vamos nos reunindo no final do mês para debater sobre ele. Chegaste a ver, vocês viram o filme? Fahrenheit 451? Eu vi também. Eu amo o livro e o filme. Algumas pessoas comentaram que não estão gostando do livro, mas eu particularmente gosto bastante. Por quê? Eles acharam chato, arrastado, não sei. Acho que estão acostumados com romance, essas coisas assim, mas o livro foi uma indicação minha e eu não tinha como não gostar, né? Mas eles não gostaram muito não, pelo que eu estou ouvindo até agora, né? Eu gosto muito desse livro. Sim. E em alguns momentos, quanto à temática, ele me lembra uma parte de 100 Anos de Solidão. Lembra, porque cada um precisa ter o livro na memória, né? Quando os livros são queimados e tal. Sim. E lá em 100 Anos de Solidão não é questão dos livros, mas eles perdem a memória e precisam inventar uma memória para si, né? Vocês lembram disso? Exatamente. Sim. Aí cada um começa a inventar uma história, como é que eu era, pá. Isso que a gente podia fazer aqui, né? Se nós esquecêssemos quem nós éramos, se você, Josimara, se tu esquecesse quem tu és, quem tu gostaria de ser, quem tu seria, por exemplo? Que personagem tu seria? Tá mudo, Josimara. Eu esqueço que tá mudo. Ai, não sei. Ai. Inventa! Inventa! Quem tu seria? Ai, não sei. Não sabe, tá. Deixa eu ver. Alessandro, tu esqueceste tudo. De tudo. Tu não sabe quem tu é, não sabe nada. Quem tu seria? Que personagem? Posso inventar? Sim, deve Posso inventar um para mim? Sim. O Rei Arthur, pronto. Tu seria o personagem que já existe. Perfeito. Mona Lisa, pronto. E tu? Tá ótimo, Rei Arthur. Eu queria viver toda a matéria de Bretanha. Sim, sem sombra de dúvidas, minha paixão. Nossa. Eu não lembro o nome, não é a Luciana, que está do teu lado, Alessandro, que fez a oficina. Paula, minha esposa. Ana Paula. E tu, que personagem seria, Ana Paula? Uma vez, o Alessandro disse, muito entendedor de literatura, que eu seria Capitu. Sério? Cigana, oblíqua e dissimulada. Ótimo. Mas naquele momento, olha só, naquele momento, pessoal, em que ele diz lá que os seus olhos tragavam e eu ficava todo confuso, né? Quando eu vi os olhos de Capitu e
e aqueles olhos me tragavam, como as ondas do mar. Nossa, que lindo. Muito bom. Bruna, e tu, que personagem seria? Bruna? Eu acho, se eu não soubesse quem eu sou, assim, eu acho que eu seria Hermione Granger, não sei o sobrenome dela lá, mas é dos livros do Harry Potter. A amiga do Harry Potter. Não conheço. Mas por quê? Que característica ela tem? Nos descreve essa personagem. Bom, essa personagem, ela é muito inteligente, ela geralmente é a primeira da sala, como na maioria das vezes eu era na escola. Ela era meio desajeitada, assim, no cabelo, no jeito de se vestir, mas ela estava sempre disposta a ajudar os amigos e resolver os problemas de todos ao redor. Eu não gostaria de ser essa e resolver o problema de todos. Não dá. Sério, Bruna? Sério? Tu tá cheia de coisas para fazer, vai querer resolver o problema de todos? Nossa, eu sou uma pessoa que eu posso estar ali quase morrendo, mas se a pessoa me pedir ajuda, for um amigo meu, se eu puder ajudar, eu me desdobro em 4. Ok. Então, a pessoa que tu vai ajudar agora é a Bruna Poeta. Essa que tu vai ter que desdobrar para ajudar, então, ok? Ok. Depois eu vou te dar o meu e-mail para tu me mandar os textos que tu está escrevendo, para a gente trocar uma bola aí. Mona Lisa. Acho que a Mona Lisa não está. E quem é que está nesse Galaxy aqui, J5 Pro? Eu, Ana Paula. Ana Paula, tá, Ana Paula, tu tá duplicada. Ana Paula que participou aquela hora. Sim, Ana Paula. Pessoal, vamos ler um poema, então, da Ama-Ata Aidoo, de Gana, um poema que eu adoro, chamado Uma Saia de Seda ao Sol. É um poema curto. Aí vocês podem fazer mais perguntas depois, que nós já estamos quase no final e eu não gostaria que... Diz assim, a Ama-Ata Aidoo é de Gana, para Uma Saia de Seda ao Sol. Era uma dessas manhãs envidraçadas, com dureza quebradiça e bordas mortalmente afiadas. Tudo se quebrava, nada abria, nem mesmo a maravilha da viagem espacial consolava. Presumindo, poderíamos ter atravessado a chuva e a lama, o calor do sol tipo, tem algum forno aqui perto? Os germes, os insetos, os vírus, os vermes, telefones que não funcionam, força sem força, tetos pingando e chão afundando. Quando a nossa vida se tornou uma bola de feitiço cabeludo, o sassabonçã que rolava à nossa frente, não importa quão rápido corrêssemos, eu me afoguei, ou quase. Então vi você, saia de seda, bordado e decote elegante. Era um traje de total conforto, um lembrete de locais mais tranquilos e tempos mais calmos. Não podia acreditar em tamanho vigor, em meio a tanta nojeira, então eu a vi também. Enquanto você deambulava do leste e ela do oeste, para um espaço que desafia qualquer definição, olhos dançando, lábios tremelicando com alegria que não ousa nomear sua fonte. Eu respirei e me belisquei, feliz de estar viva, porque você é. Essa Ama-Ata Aidoo, poeta de Gana, uma poeta viva. Então, pessoal, temos 6 minutos, podem fazer as perguntas que vocês quiserem ainda. Isso aqui, essas poetas fazem parte de um projeto que eu coordeno chamado Orissun-Orô. Em Yorubá significa fonte da palavra. Como nós temos pouquíssimo acesso de poetas africanas e da América Latina, Alessandro, nós temos um grupo de tradutoras do inglês, do francês, do espanhol, eu traduzo também do espanhol, e nós estamos publicando na internet vários poemas dessas autoras.
e conseguimos autorização para publicar a Georgina Herrera, como eu comentei com vocês, e ainda a Mayra Santos Febres. A Mayra Santos Febres é de Porto Rico. E mais uma poeta do Uruguai, que eu esqueci o nome. Então, nós temos 3 traduções para serem feitas, que já estão sendo feitas, para publicarmos no Brasil. Fazermos com que poetas da América Latina também circulem aqui, né? Esse é um projeto bastante interessante, é uma coisa que eu defendo muito nas minhas aulas de história, inclusive, para as pessoas esquecerem esse mito de que o Brasil não pertence à América Latina. O Brasil pertence à América Latina, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que o Brasil, ele não faz... Não, ele faz parte da América Latina. Não falamos o espanhol como eles, mas somos latino-americanos, né? O Brasil faz parte de tudo isso. Infelizmente, por muito tempo se descaracterizou isso, né? E eu ainda sou meio bolivariano nesse sentido, de pensar uma América Latina una realmente e que pense uma literatura que diga sobre nós e não sobre os outros que já foram muito falados. Eu acho que nós temos que falar sobre nós. Perfeito, Alessandro, muito bom, muito bom. Nós somos também da América Latina, né? Sim. E aí a Lélia Gonzalez vai falar em Améfrica, né, num sentido um pouco mais teórico, que não cabe desenvolver, mas ela vai falar de Améfrica, que é uma outra... Améfrica, sim. Uhum. Um termo muito bacana, inclusive, para explicar o que nós somos. Afinal, o que somos, né, os latino-americanos. Eu até brinco que, nesse sentido, eu sou bem bolivariano, de pensar realmente e defender uma América Latina mais una aí, né, mais integrada, né? Exato, perfeito. E a tradução é muito importante, né? O papel do tradutor nisso é muito importante também. É muito bacana essa tentativa sua de tentar entrar nesse mercado com a língua espanhola também, ou esse movimento contrário também de traduzir escritores próximos, né? Escritores fronteiriços aí. Pensar também essa escrita de fronteira, essa tradução de fronteira, que é o nosso trabalho, né? Ligar cada vez mais esses povos aí que, a bem da verdade, tem muita coisa em comum. E isso só pode dar poesia mesmo, né? Essa comunhão aí. Exato. São esses elementos em comum, por exemplo, nas literaturas africanas e afrodiaspóricas que o Irelê vai chamar de imaginação africana. Não vai chamar de literatura negra ou literatura afro-americana. Ele vai chamar de imaginação africana, porque são impulsos que são sistematizados por determinados autores nos seus textos, e uma leitura posterior é que vai descobrir quais são esses elementos em comum que nascem da busca do que eu chamaria de uma identidade estética, mais que uma identidade sociológica, digamos assim, embora eu não faça muito essa cisão, isso aqui é estético, isso é sociológico, não. Para mim, o social está dentro do estético. Por exemplo, como é que nós podemos falar das vanguardas europeias? Como surgem as vanguardas europeias? Por exemplo, o expressionismo, o surrealismo, o dadaísmo. Elas surgem de uma pura estética que surgiu da cabeça do Salvador Dalí? Não, elas são tensões sociais que produzem, que levam à produção de uma estética. Não tem como separar. Podemos separar para fins didáticos, mas não para fins de produção mesmo. Não existe uma arte descontextualizada, né? Exatamente. Por isso que o Irelê vai falar de uma estetização da experiência, da experiência afrodiaspórica. Eu poderia ler uma poesia que eu escrevi em 2009, rapidinho, ela é a minha favorita. Pode ler tranquilamente, Bruna. Voar, um sinal de liberdade. Os pássaros no céu são livres, assim como as borboletas que voam, nessa imensidão cheia de beleza sem fim. Um sonho alto demais para nós humanos, voar sem auxílio de uma máquina, viver a vida enxergando só belezas que encantam os olhos humanos, pois somos críticos em tudo que vemos. Algo assim tão bonito merece elogios. Mesmo que não possamos nas nuvens tocar, ficar perto das estrelas à noite, é um sentimento de liberdade tão bom, livre de qualquer preocupação. Não podemos voar fisicamente, mas podemos sentir a sensação de liberdade? Quando a brisa beija nosso rosto, muitas vezes nem percebemos ela ou não damos importância. Somos tão sem sentimento assim? Já viu como a brisa é suave e boa? Comece a viver como nunca viveu.
Muito bom, Bruna. Muito bom texto. Eu faria algumas sugestões para transformar algumas passagens só, mas muito, muito bom o texto. E uma coisa que eu queria dizer para você, só para fechar, sobre as literaturas africanas, transformadas em imaginação africana, essas literaturas elas quebram 2 paradigmas das literaturas hegemônicas. Primeiro, a relação língua e literatura, porque as literaturas africanas, elas não são escritas, por exemplo, nós não podemos dizer literatura espanhola, literatura italiana. Dificilmente nós podemos dizer literatura nigeriana, literatura ruandesa, talvez literatura da Somália, que é uma outra coisa. Mas o continente, em geral, adota essa expressão, literatura africana, e há essa multiplicidade de línguas dentro dessa literatura. Por exemplo, na literatura brasileira, nós temos o português. Aí nós podemos problematizar as questões das línguas indígenas, por exemplo. E uma outra questão é que as literaturas africanas quebram com a noção de nação, que é uma problemática moderna. Porque se eu falo em africanas, a África não é uma nação. Eu não sei se a Nigéria se considera uma nação, como, por exemplo, a Itália é uma nação. Então, esses 2 elementos, pelo menos, eu gostaria que vocês soubessem, né? Que vocês pudessem problematizar isso depois nos estudos de vocês, nas leituras. Então, Jaiane, estamos no final. Se tem mais alguma pergunta? Acho que a Ana Paula Eliane. Oi, Ana. Sobre a autoria negra na literatura infantil. Você tem algo a dizer? Assim, eu li muito pouca coisa, como A Ilha do Crocodilo, Contos e Lendas do Timor-Leste, tem A Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. O que você pensa? Você conhece? Qual a sua opinião sobre... Eu não conheço a literatura negra infantil. A única autora que eu conheço que escreve, que é autoria negra infantil, é a Mel Adum. Os outros autores eu não conheço, Ana, então eu não posso dizer. Quando eu trabalhei com literatura, eu trabalhava como oficina durante 2 anos com crianças e adolescentes. Eu não trabalhava com a literatura infantil, porque eu acho que a literatura infantil meio que facilita demais, digamos assim, o mundo para a criança. Então, numa posição pessoal, eles liam essa Pound, eles liam o que eu lia, porque tem a questão do desejo de quem transmite. Não estou dizendo que a literatura infantil não vale, estou dizendo que eu não conheço, porque eu não trabalho. Quando eu trabalho com adolescentes e crianças, eu leio para eles aquilo que eu leio, porque eles chegam perto disso que eu leio. sim. Está mais no meu desejo de transmitir do que propriamente ler literatura infantil para essas crianças. Então, isso talvez seja uma coisa que eu tenha que estudar. Essa pergunta foi boa, porque talvez eu tenho que voltar a estudar isso e conhecer. Eu não conheço. Porque, assim, lecionando para criança, quando chega no dia da consciência negra e tal, a gente precisa trabalhar algo a respeito. Então, é bom trabalhar algo assim que seja realmente significativo, né? Por isso que eu pergunto. Qual é o nome que você citou? A Mel Adum. Mas eu sugeriria, conhecem Oliveira Silveira? Já leram um poema sobre Palmares, do Oliveira Silveira, que é um dos autores gigantes do Rio Grande do Sul, trabalhou no grupo Palmares, foi o Oliveira Silveira, junto com o grupo que propôs a criação do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, sim, não sabia, então... São textos que chegam também para as crianças e para os adolescentes. Não precisa ser uma literatura infantil que vai transformar Palmares, não sei o que. Então, conheçam Oliveira Silveira, pessoal. Oliveira Silveira. Ótimo. O que eu quero é conhecer mais mesmo para explorar mais. Não ficar limitado ali só naquilo que eu já sei, 2 livros tal para criança. Eu sugeriria, Ana,
lê aquilo que tu gosta, depois transmite para as crianças, enfim, na forma de texto, porque o aprendizado é muito mais ligado, aí eu já estou falando como psicanalista, né, ao desejo de quem transmite. Tu vai com um livro infantil, tu não gosta, não sei o quê, a criança também não vai gostar. Não estou dizendo que não leia o livro, se tu gosta, vai e leva, mas também não te preocupa tanto que seja o livro infantil. O Manuel Bandeira tem vários poemas, que são livros para crianças, que servem para crianças. Por exemplo, esse é um defeito de cor, trecho de um defeito de cor, trechos da Escola Chique Mukassonga, trechos da Carolina Maria de Jesus. Certo. A Teresa Cárdenas é uma autora cubana que também tem livros infantis. Eu conheço um livro dela muito bom, não lembro, é um que tem uma sereia na capa. Essa autora cubana eu conheço porque ela também escreve literatura não infantil, digamos assim. Teresa Cárdenas. Cárdenas, Teresa Cárdenas. Certo. Muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta, porque agora eu tenho que refletir sobre isso que eu disse. Imagina, eu também preciso procurar para conhecer. Agora, no dia 28, está saindo uma antologia, Alessandro, publicada na Argentina, traduzida para o espanhol, de poetas, de autores e autoras negros e negras do Brasil. Eu estou nessa antologia, falo o Ronald, porque ele também está na viagem literária, o CUT. Como é o nome? Você vai chamar Quilombo, a antologia. É organizada pela professora Lúcia Tenina, lá da Argentina, da Universidade de UBA, eu acho que é o nome. Vai sair agora no dia 30. Então, foram os próprios alunos lá da UBA que traduziram. E eu tenho um poema que vai sair na CUT agora, pessoal, também. Vocês sabem que a revista CUT, de tempos em tempos, publica uma antologia, né, de poemas. Tá? E a curadora é uma moça chamada Daniele, uma estudante de literatura chamada Daniele, uma estudiosa da literatura chamada Daniele. E tem um poema meu nessa antologia, e depois tem um outro na outra antologia, porque a outra foi organizada pelo Edmilson. É uma coisa que é interessante, porque lá no Sul tem um blog chamado... é como assim, poemas políticos. E, às vezes, alguma coisa te comove e tu escreve. Por exemplo, eu escrevi sobre uma questão lá e mandei para esse blog e eles publicaram. Não é o tipo de poema que eu quero que publiquem os meus poemas, que saem em livros, em revistas. Mas as pessoas gostam. Isso é uma outra coisa, Bruna, viu? Não, eu gosto desses poemas, mas as pessoas gostam e vai para essa revista CUT, que é uma revista nacional, e tem um outro que vai para outra revista CUT, que é um poema que eu também não gosto. Quer dizer, eu gosto muito mais desses poemas que quebram a linguagem do que esses poemas que eu trato mais diretamente de uma realidade. Contudo, o público parece que gosta mais desses poemas que tratam de forma mais direta a realidade. Então, o autor tem que aceitar, né? Se eu escrevo e publico, eu tenho que aceitar que as pessoas leiam e queiram, sei lá, republicar. Então, é isso. Agradeço muito o convite da Josi. Sempre que tem alguma coisa com escritores, ela me marca, ela convida. E eu fiquei muito feliz de poder te conhecer, Eliane. Sinceramente, eu não te conhecia, mas a forma como você respondeu os meus questionamentos me abriu muito assim a minha cabeça para a questão assim que eu sempre queria aceitação dos outros, quando na verdade eu tenho que ter a minha própria aceitação, primeiramente. Perfeito, é isso mesmo, Bruna. Tu tem que construir o teu projeto como escritora, como poeta. E depois o público surge. Não te preocupa com o público, senão tu não consegue escrever. A Bruna é muito exigente. Já li livro dela, ela escreve super bem, uma belezinha.
E só que ela tem medo e ela é muito crítica e ela exige muito dela mesma. Então ela tem que ter um pouco mais de coragem e partir para a guerra, Bruno. Isso é um defeito nosso, Bruna, querer ocupar vários lugares ao mesmo tempo. O lugar de quem escreve, o lugar de quem critica, não. Ocupa o lugar de quem escreve primeiro. Para sair, para poder dar um passo além nisso que tu quer. Não tenta ocupar vários lugares ao mesmo tempo, do escritor, do crítico, do leitor. Ocupa um lugar só, depois vai caminhando e... Enfim.